queridos, a paz do Senhor Jesus a todos vocês. Sejam bem-vindos a mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical da classe dos juniores. Na aula de hoje já estamos na nossa lição de número 4, onde nós vamos aprender mais um ensinamento, uma verdade que Jesus nos ensinou. E o texto de hoje está lá em Marcos 4, do 35 ao 41, mas você também vai encontrar essa história no Evangelho de Mateus e de Lucas, a lição da tempestade. E já quero convidar você para acompanhar comigo a nossa conversa de professor lá na página 19. Caro professor, nesta lição exploraremos o relato do milagre de Jesus acalmando a tempestade. Esse evento nos garante que Deus está no controle de todas as coisas. Alguns dos pontos que vamos considerar neste estudo são: as tempestades fazem parte da vida, Jesus tem autoridade sobre todas as coisas, podemos levar nossas preocupações a Jesus, o Mestre se importa profundamente conosco e por essas razões devemos exercer a nossa fé, confiando em Jesus. Muitas vezes surgirão situações terrivelmente assustadoras e por alguns momentos pensaremos que Jesus não se importa conosco. Quem nunca, né? Todavia, o Mestre está sempre disposto a acalmar qualquer tempestade. O fato de Cristo chamar a atenção dos discípulos se deu em razão de que eles não estavam reagindo com fé. Os discípulos se desesperaram, pensaram que iriam morrer e até perguntaram se Jesus não se importava com eles. As tempestades virão em muitas ocasiões e não estaremos vendo Jesus. Ele, porém, não estará indiferente. O Senhor pode acalmar qualquer tempestade, por isso, não precisamos nos desesperar. Naquele dia, pela tarde, o Senhor disse aos discípulos que atravessariam para outra margem do lago, porém, não contou-lhes o que aconteceria. Jesus, todavia, prometeu que não deixaria os seus servos sozinhos em nenhum momento. E vamos falar bastante sobre a fé na aula de hoje. E o que é a fé? Senão a certeza daquilo que nós esperamos, daquilo que nós não estamos vendo, não conseguimos apalpar ainda. A fé é o que? É uma confiança profunda, é confiar profundamente em Deus. E deixamos para você os versículos desta semana. Então, de segunda a sábado, você tem aí versículos para utilizar no momento devocional, no seu momento com Deus. E não esqueça de ter esse tete a tete com o Senhor, esse momento de relacionamento com Deus, de oração, de abrir o seu coração para Deus e de deixar Ele falar com você. Como? Através da sua preciosa palavra. Plano de frequência, lá na lição do aluno, nas primeiras folhinhas você vai ver lá aquela imagem. Então, plano de frequência, em cada aula eles vão ter que assinalar. Então, aula de número 4, aquele aluno que foi na aula, vai assinalar. E é o estado da Bahia. Vamos orar aí pela Bahia. Na primeira oração você já inclui eles. Então, vamos orar com os alunos pelos pedidos de oração, pela aula de hoje, para que todos aprendam um pouco mais sobre os ensinamentos de Jesus. E já deixamos aí os louvores. Tem 4 louvores. O Barquinho, bem conhecido, da Gisele Cristina. Escape também está bem alto, é bem lindo, um louvor maravilhoso para vocês iniciarem a aula. E Com Cristo no Barco, do 3 Palavrinhas. E se você quiser levar também os hinos lindos da harpa cristã, 467, por que duvidar, né? Sobre as ondas do mar. E o objetivo da aula hoje, vamos lá, aprender que Deus usa situações difíceis para exercitar a nossa fé. E o versículo hoje está em Marcos 11, 22, que diz: Jesus respondeu: tenham fé em Deus. Confie em Deus, confie profundamente em Deus. Confie naquilo que você não está vendo, mas nós podemos sentir a presença maravilhosa do Senhor. E na dinâmica de hoje, bem legal, já que nós vamos falar de tempestade, de barquinho,
A lição mesmo nos traz essa sugestão lá na página 21 e continua na 22, certo? Aquela partezinha ali, sala do professor. Então, quem não sabe fazer um barquinho de papel? Vou ensinar você, se você não sabe. Aqui está a nossa folha A4. Vamos dobrar ela no meio, assim. Você vai precisar de uma folha e de uma tesoura. Eu aqui vou só na mão mesmo. Esqueci da tesoura? Normal, né? Então, dobramos. Aí agora, nós vamos fechar essas duas abinhas aqui de cima, ó, bem centralizada. Eu gosto de dividir a folha novamente no meio, para me ter a marca bem certinho aqui no meio. Então, vou colocar aqui o apoio na mesa, para me ajudar melhor. Aí, eu vou fechar dos dois lados aquela orelhinha. Vamos lá. Aqui bem direitinho. Bem certinho. Não tá muito certinho aqui o meu, mas o seu vai ficar bem certinho. Em nome de Jesus. Fechei aqui as duas orelhinhas, né? Para baixo. Agora, essa parte aqui eu vou trazer para cima. E aqui, na parte de trás também, trago para cima. Fechou? Vamos dobrar essas abinhas aqui para dentro. E ficou um chapéu de soldado? Mas não vamos usar o chapéu de soldado. Agora, nós vamos abrir aqui no meio. Ficou assim. Aí, eu vou dobrar esse, ficou assim, né? A gente abre aqui. Um lado dobramos para cá e o outro para lá. E eu vou apoiar aqui na mesa para me auxiliar melhor. Ficou assim, certo? Agora, nós vamos abrir aqui embaixo e tchanã! Aqui está o barquinho. E aí, você vai utilizar esse barquinho na dinâmica. Deixa Deus te usar. Fale sobre que o barquinho representa a nossa vida. Vamos simbolizar aqui que o barquinho representa a nossa vida? Aqui está o barquinho. Eu vou fechar ele bem direitinho para nós conseguirmos fazer a dinâmica aqui. Deixa ele bem amassadinho assim, ó. E você pode entregar nesse momento uma folha para cada um e eles fazerem com você, certo? Então, aqui está a nossa vida, aqui está a Tamires. E aí, no decorrer aí do tempo, podem vir aflições na minha vida, podem surgir grandes tempestades e o meu barquinho está no mar, que é o mundo. E, puf, essa tempestade fez o meu barquinho quebrar. Ai, 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 será que ele vai afundar? Foi muito forte essa tempestade. Passou o tempo, veio outra tempestade, quebrou do outro lado também. Não está fácil, mas Jesus está no meu barquinho, eu não estou sozinha, não. E veio outra aflição, gente. E aí você quebra aqui a parte de cima que sobrou. Poxa vida! E aí nós vamos abrir aqui agora esse barquinho. E, para nossa surpresa, ele se tornou aí um colete salva-vidas. Você vai utilizar a tesoura para ficar mais bonitinho. O meu que fiz com a mão mesmo, mas já dá para visualizar, ó. Um colete salva-vidas, que é Jesus, que estava no meu barco. Então, quando nós temos Jesus na nossa vida, passaremos sim por grandes aflições. Não estamos isentos, mas ele é o nosso colete salva-vidas que vai nos livrar e nós não vamos perecer. Nós não vamos morrer afogados nesse mundo, não, porque Deus está conosco. Tenha fé e mostre, fala para os seus alunos exercitarem a fé deles, porque uma fé morta é muito triste, né? Nós temos que ter uma fé viva, eficaz, crermos na palavra do Senhor, cremos que Jesus ressuscitou, que Ele está aqui, que Ele está aí, que Ele te ajuda, Ele é contigo, Ele não te abandonou. Então, queridos, já chegamos na hora da mensagem e se você quiser usar esse recurso durante a sua mensagem, fique à vontade, vai ser maravilhoso. É uma forma didática, eles vão estar visualizando e vai fixar melhor na cabecinha deles. E aí, certo dia, lá no livro de, eu vou ler em Mateus 8, é a continuação da aula passada,
Então, Mateus 8, lá no versículo 23. Jesus apazigua a tempestade. Eu vou ler com você. Entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse-lhes: Por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Então Jesus disse para o vento e para o mar: Paz, aquieta-te. Ele é o dono de tudo. A sua palavra trouxe existência. Ele é poderoso e ele está contigo. Não tema se na sua vida se levantou uma grande tempestade. Tenha fé. Não haja. Jesus chama a atenção deles. Homens de pequena fé. Homens de pequena fé, por que temeis? Não sabeis que eu estou convosco? Ei, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquieta-te. E eu deixei para você aqui as imagens da aula de hoje. Então Jesus ele faz um convite para os seus discípulos. Vamos, passemos para o outro lado do lago. Ele faz um convite para nós. Ei, vem me seguir. Mas ele não fala o que vai vir depois disso. Não é que a nossa vida vai ser só aflição e tempestade, não. Mas, se passarmos, ele vai passar conosco. Não estaremos sozinhos. E aí você vai falando para os seus alunos o que são as aflições, tempestades. Às vezes uma doença, às vezes situações difíceis lá na casa das crianças. Às vezes a sua criança mora num lar que não conhece, que seus pais não servem ao Senhor. Então lá tem brigas, discussões, mas a sua criança que está indo aí na aula, que está ouvindo a palavra do Senhor, que tem o Espírito Santo, ela não vai ser um dia alguém, ela já é agora alguém no Senhor, ela já tem o Espírito Santo. Então ela é uma coluna, mesmo tão pequenininha. Mesmo com essas mãozinhas e pezinhos pequenos, ela pode juntar as suas mãozinhas e orar pela sua família. Eles têm uma fé tão grande que é admirável. Nós aprendemos muito com as crianças. Então, Jesus ele faz o convite ali para os seus discípulos. Então, eles estavam na direção certa. Muitas vezes se levantam tempestades na nossa vida que são por conta de escolhas erradas que nós fazemos. Mas aqui nessa situação, não. Nessa situação, Jesus fez o convite para os discípulos: vamos passar para o outro lado. Só que em determinado momento, Jesus estava cansado. E ele decide ali se deitar sobre uma almofadinha ali no barco. E ele descansa. Ele dorme. Mas ele estava no barco. Estava em silêncio. Mas ele está no barco. Ele está no teu barco. Pode ser que você não tenha ouvido a voz do Senhor nesses dias, nessa tempestade que você está vivendo, nessa tempestade que muitas vezes os nossos alunos estão vivendo. Mas ele está no barco, ele está no controle de tudo. Nada saiu do seu controle. Então ele faz o convite e eles vão, tranquilos, mas no meio do caminho, vem uma grande tempestade. E para eles ficarem tão horrorizados, pasmados, assustados, achando que iam morrer, é porque foi grande o negócio. A água estava entrando já dentro do barco. Eles estavam desesperados. Imagina, queridos, uma tempestade lá em alto mar, no meio do lago. E naquela região é comum ter essas tempestades, se você for estudar mais a fundo. E aí eles estavam mesmo pasmados, horrorizados. Vamos cair na água, morrer afogado. Não tem para onde ir, não tem para onde correr. Mas ei, Jesus está no barco. Aquietai-vos e sabei que Ele é Deus.
Eles foram lá, agora, desesperados, acordaram Jesus. E o que Jesus faz? Ele lança a sua palavra. E o vento e o mar obedecem. Glória a Deus! E ali, Jesus manda e o vento e o mar acalmam-se. Ele está no controle de tudo. Temos que ter fé. Temos que crer nesse Deus maravilhoso, que é criador de tudo, que veio, morreu por nós, que nos ama, que está no nosso barquinho. Ah, mas o meu barquinho já está tão quebrado, bateu de um lado, bateu de outro, tanta tempestade. Ei, há um tempo para todas as coisas. O Senhor é bom em todo tempo. Alegre-se nele, seja forte, corajoso. Ele está contigo. Tenha fé. Vamos exercitar a nossa fé, porque Ele é fiel. Ele cuida de mim e de você. Deixei para você, esses visuais estão aqui no link, embaixo na descrição do vídeo. Você tem acesso à pasta do Google Drive. Ali estão todas as classes que são ministradas aqui no canal. Você entra lá na pasta dos juniores. Na aula de hoje, aula 4, todos esses recursos estão disponíveis ali para você, é tudo gratuito, amém? Então, a lembrancinha de hoje também é de colorir. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé, no meu barquinho está Jesus. Glória a Deus, e nós já concluímos essa aula. Aleluia, Deus é contigo, querido. Deus está, o Senhor Jesus está no teu barco, você não vai afundar, você não vai perecer, Ele é contigo. E nós aprendemos que a nossa fé, ela é colocada assim, muitas vezes à prova, e às vezes são provas árduas, provas de fogo, mas não devemos temer. A nossa confiança no Senhor deve estar acima de tudo. A nossa confiança no Senhor deve estar acima de tudo, pois Ele tem cuidado de nós. Deus abençoe a sua vida e até a aula que vem, se Deus quiser. Bem-vindo à ADC TV, o seu canal de edificação e esperança. Aqui você encontra louvores que alegram a alma, trazendo paz e renovação ao seu coração. Mensagens que inspiram a fé e iluminam o caminho da vida. Devocionais que transformam a sua espiritualidade, fortalecendo a sua conexão com Deus. E nossos podcasts edificantes, recheados de conteúdos que elevam a sua compreensão e fé. Não perca as pré-aulas da Escola Bíblica Dominical, com conteúdos em PPT e PDF gratuitos, disponíveis para download. Conteúdo exclusivo, feito para você que busca conhecimento e crescimento espiritual. Inscreva-se em nosso canal do YouTube e faça parte dessa família de fé. Junte-se a nós e transforme sua vida. ADC TV, sempre com você. O ITEC, Instituto Teológico de Educação Cristã, tem o prazer de apresentar sua nova modalidade de ensino, Sistema EAD. Nossa plataforma é totalmente intuitiva e foi desenvolvida para proporcionar a melhor experiência de aprendizado para você, nosso aluno. Agora você terá acesso ao curso básico em teologia com todo o conteúdo programático, incluindo videoaulas inclusivas ministradas pelos próprios autores dos livros. E o melhor, somos reconhecidos oficialmente pela Assembleia de Deus e pelas convenções CIADESP e CGADB. Não perca tempo. Venha estudar teologia no sistema EAD com o ITEC, onde o conhecimento teológico estará ao alcance de todos. Acesse já www.itecteologia.com.br.